Olá pessoal, como vão vocês? Hoje a gente vai dar continuidade às resoluções de exercícios de Química do Enem com a questão 296 que tem esse enunciado aqui. Ó. O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório é tório decaindo a rádio, produzindo uma partícula que a gente não conhece por enquanto, mais a energia que é utilizada como energia para produzir trabalho. Considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é partícula alfa, beta, próton, nêutron ou pósitron. Como é que a gente vai resolver essa questão aqui? Essa é uma questão de química nuclear e a partir dessa equação nuclear aqui, a gente tem como avaliar as propriedades desses elementos químicos e tentar descobrir quais são as propriedades dessa partícula desconhecida. Vamos ver mais ou menos assim usando o caderninho aqui. Basicamente, o que o exercício coloca é que em uma caixa de aço, vamos colocar uma caixinha aqui assim, a gente tem uma quantidade de tório lá dentro. Eu desenhei bem a quantidade de tório. Provavelmente não seria assim a tecnologia, mas vamos fazer um sistema simplificado. A partir do decaimento nuclear do tório, parte desse tório começaria a se tornar rádio, vamos colocar aqui uma bordinha aqui se tornando rádio, né? E nesse decaimento nuclear é liberado energia. Vamos colocar. Essa energia pode ser utilizada, por exemplo, para aquecer água, transformar água em vapor e gerar fazer a rotação de uma turbina para gerar energia elétrica. Além da energia liberada, vamos colocar aqui Hni, que seria energia na forma de fótons que pode aquecer algum trocador de calor, alguma coisa desse tipo, para gerar vapor, será liberado também uma partícula. Vamos colocar ela sendo liberada aqui, várias partículas. Para cada decaimento desse aqui, é liberada uma partícula. E a gente não conhece que partícula é essa, tá? Então, como é que a gente vai descobrir que partícula é essa? A gente vai utilizar os dados oferecidos na equação química. Principais dados, a gente saber que o tório tem essas representações aqui, que são basicamente acima e à esquerda está representada a massa atômica do tório, tá? Em unidades de massa atômica. E à esquerda, abaixo do símbolo do elemento, está representado o número de prótons que o tório tem. Para todos os elementos é assim. Normalmente, aqui em cima à direita também vai ter representado a carga elétrica do elemento. Provavelmente, aqui nesse caso, a carga elétrica dele é zero. Ele é um elemento neutro. Esse elemento, tório, ele vai passar por um decaimento, se transformando em rádio, que tem uma massa menor. Aqui ó, em cima, à esquerda, sobrescrito à esquerda, está a massa do rádio, que é 226, é menor que 230. E também ocorreu o decaimento aqui do número atômico, o número de prótons do tório, desculpa, do rádio. De 90 ele caiu para 88, se tornou outro elemento químico caracterizado aqui pelo número atômico 88. Tório tem número atômico 90 e o rádio tem número atômico 88. Aí foi liberada uma partícula, vou colocar aqui uma partícula, mais energia. Energia, que eu estou colocando aqui também como Hni, pode ser um fóton de alta energia que é liberado, e esse fóton pode ser utilizado numa usina, por exemplo, tá? Para aquecer água, como eu já havia comentado. Como é que a gente vai fazer para descobrir que partícula é essa? Uma coisa importante aqui é a gente considerar uma lei de conservação das massas e das cargas. Então vamos fazer uma representação bem simples aqui. Ó. Vamos pegar esse tório
para repetir, a gente tem um átomo de tório. Eu vou fazer um núcleo bem grande, fora de proporção, só para a gente olhar aqui ele. Obviamente o núcleo é menor do que isso. Nesse núcleo, o que a gente vai ter? 90 prótons. Vou colocar aqui uma representação de alguns prótons. Vamos colocar aqui ó. 90 prótons. Eu vou colocar o próton assim, ó, com carga positiva, com um subscrito abaixo e um acima também. 90 prótons. Vou colocar prótons. 90 prótons. E ainda, nesse núcleo tem também, vou colocar aqui em pretinho, uma quantidade bem grande de nêutrons. 90 para chegar a 230 são 140 nêutrons. Vamos colocar 140 nêutrons. Um nêutron tem carga elétrica neutra, ele tem zero número de prótons, ele não tem nenhum próton, mas ele tem massa igual a 1. É uma partícula subatômica também. O nêutron é diferente de um próton. Então, esse aqui é o nêutron. Certo? E o tório é composto basicamente de 140 nêutrons, 90 prótons e 90 elétrons. Eu não vou colocar aqui, mas posso até colocar aqui. 90 elétrons. Mas os elétrons aqui não são o problema no nosso exercício. O que a gente vai ter que perceber aqui? O rádio tem 4 unidades de massa a menos, de 230 foi para 226, e 2 prótons a menos. Aonde foram para onde foi parar essa massa e esses prótons? Provavelmente aqui nessa partícula. Então, essa partícula, eu vou colocar aqui assim, entre parênteses, uma partícula, ela poderia ser representada assim. Uma partícula que tem 2 prótons e ainda uma massa de 4 unidades de massa atômica. Então, e a energia liberada é basicamente um fóton, tá? Depois eu vou falar sobre essa energia liberada quando eu definir que partículas são essas. Então, essa partícula aqui, ela deve ser uma das partículas da alternativa que está colocada. Quem são? As partículas alfa, beta, próton, nêutrons ou pósitrons. Então, a partir daí, é interessante a gente saber quais são as propriedades dessas partículas que são liberadas em processos nucleares. Vamos usar o outro lado do caderninho aqui, definir que a partícula alfa é essa partícula aqui. Ela tem o símbolo alfa, do alfabeto grego, e a partícula alfa é composta por 2 prótons, mais 2 nêutrons, que confere a massa nuclear igual a 4. Massa nuclear não, a massa igual a 4 unidades de massa atômica, e ainda ela tem uma carga positiva, duplamente positiva, em função desses 2 prótons que a compõem, tá? Então, se a gente for completar a representação anterior, esses 2 prótons da partícula desconhecida que a gente está tentando descobrir também tem carga 2+, tá? Então, se a gente for visualizar aqui as alternativas, a gente já pode perceber que a alternativa A é a alternativa correta. Os dados de número de prótons ou carga da partícula desconhecida e da massa bate com a partícula alfa, que é essa partícula aqui, ó. 2 prótons mais 2 nêutrons, dando unidade de massa atômica igual a 4. É interessante observar também que a partícula alfa, como curiosidade, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, é basicamente um núcleo de hélio. Se a gente pegar o hélio aqui, ó, o hélio 0, que é o segundo elemento da tabela periódica, com número atômico igual a 2, ou seja, tem 2 prótons e mais 2 nêutrons, formando uma unidade de massa atômica igual a 4. Desculpa, 4 unidades de massa atômica. Se ele perder 2 elétrons, ele vai virar uma partícula alfa.
hélio 2+, 2 prótons, 4 unidades de massa atômica, mais 2 elétrons. Essa partícula aqui é a mesma partícula que a partícula alfa, tá? Hélio 2+, um núcleo de hélio, sem os seus elétrons, sem ocupação da eletrosfera, é igual a uma partícula alfa. Então, nesse decaimento são gerados núcleos de hélio. Vamos colocar aqui, núcleo de hélio, ou partícula alfa. Ok? Só para matar a dúvida de vocês, para a gente saber quem são essas partículas aqui, ó. Partícula beta, um próton, um nêutron ou um pósitron. Vamos definir algumas propriedades básicas dessas partículas. Partícula beta. Partícula beta leva o símbolo beta, do alfabeto grego. Tem carga -1, é um elétron. E não tem massa apreciável, tá? Ela é bem pequena e considerada igual a zero. Tem carga -1 também. E normalmente pode ser considerado como um elétron. É um elétron. Normalmente pode ser um elétron acelerado. Um elétron acelerado. Normalmente nos processos de decaimento nuclear, essa partícula beta é expelida com uma velocidade apreciável, que a gente pode chamar de um elétron acelerado. Ainda a gente tem lá o próton. Próton, normalmente eu represento ele com a letra P. Tem um próton, aqui à esquerda. Só um próton só tem uma unidade de massa atômica e carga elétrica +1, porque é um próton. Então, é o próton. É a partícula que a gente estava procurando? Não é. A gente já percebeu que a partícula que a gente está procurando é a partícula alfa. Ainda tem o nêutron. Já tinha definido eles. Vamos definir eles de novo. Normalmente eu uso uma letra N com 0 prótons. Carga igual a 0, por isso que ele é neutro. Mas ele tem massa atômica. Massa atômica não, ele tem uma massa igual a uma unidade de massa atômica. Massa igual a 1 U. O símbolo que a gente usa é U. Não é a partícula que a gente estava procurando. E um pósitron. Eu não tenho de cabeça o símbolo do pósitron. Vamos colocar um pós aqui. Um pósitron. O pósitron, ele é basicamente o oposto de um elétron. Ele não tem massa, mas tem uma carga positiva. Certo? Seria mais ou menos assim. O pósitron eu não conheço com mais profundidade. Seria interessante a gente rever esse conceito aqui. Mas a gente consegue perceber que ele não é a partícula que a gente está procurando. A partícula que a gente estava procurando tem 2 prótons e uma massa de 4 unidades de massa atômica. É uma partícula alfa. Tá certo? E por último, só para a gente matar a dúvida aqui, essa energia que é gerada, a partir do tório foi gerado rádio, uma partícula que é a partícula alfa, que a gente já descobriu, vamos colocar aqui partícula alfa, 2, 4, 2+, essa é a partícula que a gente descobriu, e ainda tem uma geração de energia, na forma de fótons, HNI talvez. Esses fótons, na maior parte das vezes, são partículas do tipo partícula gama. Na verdade não é partícula gama, é raio gama. Tem esse símbolo, a letra gama do alfabeto grego. Não tem carga, não tem nenhum próton, não tem massa, não tem carga elétrica. Isso aqui basicamente é um fóton de alta energia. Eu já fiz numa dessas aulas aqui, eu fiz uma representação do fóton. Digamos que a gente tem lá
uma massa de tório se transformando em rádio e é liberado energia. Vamos fazer aqui um fóton. Vou fazer de novo aqui o nosso radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética aqui é uma radiação de alta frequência ou alta energia. Em geral, são liberados raios X, que é praticamente a mesma coisa. Tem basicamente uma frequência similar aos raios gama, tá? São raios X, raios de alta energia. Essa energia, esses fótons vão ser utilizados para a geração de vapor, por exemplo, numa usina nuclear de energia. Ok? Então, para completar aqui, partícula alfa é a partícula gerada a partir do decaimento do tório, que se torna rádio. Ok? Alternativa A está correta. Até o próximo vídeo. Um abraço.